E aí, megalunos, beleza? Vamos para mais uma questãozinha aqui de função exponencial, equação exponencial e inequação exponencial. Assunto, meu amigo, que cai muito. Esse logaritmo cai muito na ESA, EA, SPSEX. Parece que os colégios superiores militares amam essas questões de exponencial e logaritmo. Então aqui tem uma questão da SPSEX, tá? Uma inequação exponencial que parece difícil, tá? Mas a gente tem que entender a questão das casas de valência e tudo mais. Se a gente conseguir entender isso, só de olhar para esses exponenciais de 10 a gente consegue resolver, tá? O que eu estou dizendo? Basta entender o que é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Se a gente entender muito bem isso, a gente consegue. Desculpa. Vamos lá. Dá uma pausa, tá? Como sempre. Tenta responder. E antes de responder, curte, comente e compartilha. E principalmente, se inscreve, pô. Se inscreve, se inscreve. Se inscreve. E comenta, professor, passei por aqui. Que já vai estar ajudando bastante. Agora, se você quiser realmente alguma dica sobre algum conteúdo, ajuda sobre algum problema que você está com dificuldade de resolver, coloca lá e eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. Então, vamos lá para a questão. A questão traz uma inequação, tá? E em que x é um número real. X é um número real, tá? E as soluções diz, não tem solução, quer dizer que não tem x que resolva isso. Tem apenas uma solução, meio difícil quando a gente está falando em inequação, tá? Quando a gente está falando em inequação, a gente tem um conjunto solução de resposta, tá? Um conjunto com várias respostas sobre. Tem apenas solução positiva, pode ser. Tem apenas solução negativa, pode ser. Tem soluções positivas e negativas, dificilmente, tá? A única que eu acharia muito difícil de ser era a letra B, sem nem poder responder. Porque como a gente está falando de inequação, é muito difícil ter apenas uma solução, tá? Não quer dizer que é inexistente. Não, pode existir. Depende dos conjuntos. Mas como a gente está falando de conjunto real, é bem difícil ter apenas uma solução, tá? Então vamos responder para ver o que é que acontece. Vamos lá. Eu tenho aqui. Opa, deixa eu pegar a caneta. Tenho 10 elevado a x mais 10 elevado a x menos um. Menos um não, mais um. Mais 10 elevado a x mais 2. Mais 10 elevado a x mais 3. Mais 10 elevado a x mais 4. Menor que 11.111, tá? Antes de a gente resolver isso aqui, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente está falando de unidade, unidade nada mais é do que 10 elevado a zero, tá? É um número vezes 10 elevado a zero. Então, a unidade é um número, tá? Um número x. Não vou usar x não porque já tem nada na conta. Um número p vezes 10 elevado a zero. A dezena é um número p1, tá? Vezes 10 elevado a 1. A centena é P2 vezes 10 elevado a 2. É um número qualquer, tá? Quando eu estou falando P1, P2 e o P, vou chamar de P0, eu estou falando número entre 0 e 9, tá? Entre 0 e 9 esses números podem ser, ok? Para unidade, 0 pode ser para unidade. Para centenas e dezenas, 0 já não pode. Aí não seria nem de centena nem dezena. Vamos lá. Unidade de milhar. Unidade de milhar seria P3 vezes 10 elevado a 3. Dezena de milhar, que é o caso que a gente tem aqui, 11.111, seria um P4 vezes 10 elevado a 4. Tá? Percebam que eu tenho sempre uma potência de 10 para caracterizar a minha casa de valência. Então, perceba que sempre vai ter um exemplo.
O que seria 10 a 0? 10 a 0 é a mesma coisa que 1, né? É como se fosse P0 vezes 1, tá? Então serve também. Outra coisa que eu quero que você leve em consideração. Se eu tenho bases iguais multiplicando, eu repito a base e somo os expoentes. Essa é uma propriedade que está lá no mapa mental que está sendo disponibilizado para vocês aqui na comunidade do YouTube e também no Instagram, tá? Então dá uma olhada. Tem um link na descrição do nosso Instagram lá. Tem um link na descrição e a comunidade aqui no YouTube, basta clicar no nosso ir pro nosso canal lá, no link do nosso canal e entrar em comunidade. Então, essa aqui é a propriedade que a gente vai utilizar. Só que em vez de a gente fazer esse sentido, a gente vai fazer ela voltando, tá? Então vamos lá. O que seria 10x? Eu posso dizer que 10x é a mesma coisa que 1 vezes 10x. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não levei em consideração que 10 elevado a 0 é 1. Então, é como se aqui fosse 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a x. Eu vou deixar assim. Aqui é uma soma, então é como se fosse 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a x. Aqui é uma soma, então é como se fosse 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a x. Aqui é outra soma, ó. É como se fosse 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a x. Mas aqui é 4, então é 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a x. Menor que 11.111. Tá? Então, o que, é que eu vou fazer agora? Eu só vou abrir. Tá? Eu vou abrir essas potências que a gente já conhece. Ó, 10 elevado a 0, 1 vezes 10 elevado a x. 10 elevado a 1, 10 vezes 10 elevado a x. 10 ao quadrado dá 100. Não é isso? 100 vezes 10 elevado a x. 10 a terceira, 1000. 1000 vezes 10 elevado a x. 10 a quarta, 10.000 vezes 10 elevado a x. Menor que 11.111. Agora perceba, ó, que eu tenho sempre o mesma base, 10 elevado a x. Tá? Então o que, é que eu posso fazer? Se eu tenho a mesma base na multiplicação, eu posso somar, tá? Eu posso somar esse com esse, com esse, com esse, com esse. O que, é que eu vou achar quando eu somar isso? Eu vou achar 11.111 vezes 10 elevado a x menor que 11.111. 11.111 é um número maior que zero, tá? Se é um número maior que zero, eu posso dividir toda a inequação por ele sem ter problema nenhum com o sinal de desigualdade. Então eu vou dividir. Não vou dividir não, né? Vou usar a maneira certa. Eu vou multiplicar por 1 sobre 11.111, tá? Então o que, que vai acontecer? Aqui isso vai ficar 10x menor que aqui vai ficar 1. Aí muita gente diz, ih, acabou. Não acabou, galerinha. Lembra lá que eu falei, 10 elevado a 0 é 1. E a volta eu não posso fazer a mesma coisa. 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Então eu tenho que 10 elevado a x é menor do que 10 elevado a 0. Quando isso acontece? Quando isso acontece, eu quero números menores que 1. Então os números, quando eu colocar aqui o expoente x, tem que estar entre 0 e 1. Tá? Por quê? Porque não existe nenhum expoente x que torne 10, que é a base, negativo. Não existe. Mas existe expoente negativo que torna a minha base entre 0 e 1. Tá? Vai me deixar minha potência entre 0 e 1. Então, o que, que vai acontecer? Eu tenho que, se as bases são iguais, 10, 10, eu tenho que x tem que ser menor do que 0. Essa seria a minha resposta. Então, todas as minhas soluções são negativas, tá?
Lembrando que quando eu estou falando isso, eu estou dizendo o seguinte, ó. 10 elevado a um número negativo nada mais é do que uma divisão por potências de 10. 1 dividido por potências de 10. Vai ser números muito pequenos, mas nunca negativo, tá? Então, o que vai dizer? O meu expoente é negativo, o meu resultado é sempre positivo. Mas como ele está falando o conjunto de soluções para x, então x pertence aos reais, tal que x é menor do que zero. Ele é negar, essa é a minha solução. Tá? Então, se a gente voltar lá, a gente vai ter o quê? Tem apenas solução negativa, letra D. Tá vendo como é fácil? Basta você entender as propriedades, entender de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Se você entender como isso funciona, que a base matemática é a base, tá? Isso aí você vai... Eu nem sei, mas não é nem um professor de matemática que vai ensinar vocês, é uma pedagoga que vai ensinar a unidade, dezena e centena. Porque isso é antes mesmo do sexto ano, ok? Então, essa é a base matemática pura para você entender que isso aqui tem solução, tá? Então, curte, comenta, se inscreve, compartilha se você gostou para aquele colega seu que está estudando para ESA, para SPSEX, para EA, para IMA, para ITA. Imita um pouquinho, ter um nível mais além. Mas se você não souber a base também, nem vá. Se você não souber a base matemática simples, a matemática não funciona. Ela é uma evolução, tá? Você tem que ter uma boa base para evoluir, e você chegar num nível melhor, tá? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima.